adversidades, lutas e tribulações. E Ele não é só nosso amparo, Ele também é nosso socorro, aquele que nos protege. Ele é o nosso escudo, que se levanta para defender o seu povo. O verdadeiro guarda que envolve o seu povo para protegê-lo em todas as batalhas. Quando você vai lá para o Salmo 121, que está um pouco mais adiante, ele fala desse guarda de maneira extraordinária, ele fala da forma extraordinária de como ele nos protege. Ele nos guardando o tempo todo, sem dormir, sem nos deixar, como uma sombra à nossa direita, de modo que o sol não pode nos prejudicar. Ele guarda a nossa saída e a nossa chegada. E aqui o confronto fica muito claro. Qual Deus ou ídolo pode fazer isso? Nenhum. Não há nenhum. Somente Ele é amparo e escudo. Portanto, a única resposta possível diante de Deus é uma adoração exclusiva. Por que devemos adorá-lo exclusivamente? Por causa da confiança. E quem confia nele? Lemos que Israel confia nele. Lemos que a casa de Arão também confia nele. Lemos que aqueles que temem o Senhor confiam nele. Podemos dizer que, de certa forma, o salmista está se referindo a 3 grupos diferentes, ou pelo menos 3 aplicações, ou 3 lições distintas nessas 3 menções. Então, quando a gente fala ou quando o salmista fala da casa de Israel, ele se refere ao Deus da aliança de Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel. Esse Deus da aliança está presente para socorrer e proteger aquele em quem Israel deposita sua confiança. A casa de Arão era composta por sacerdotes, aqueles que serviam no culto. Ou seja, no ato de culto, não apenas no cotidiano da vida, é necessário ter um coração voltado para o Senhor, confiando inteiramente nele. Algo que é incompatível com o nosso exercício de fé, meus queridos, é quando precisamos, e sobre qual nós precisamos lutar, é permitir que as ocupações externas nos impeçam de cultuar plenamente ao Senhor aqui. Muitas vezes a gente chega no domingo preocupado com demandas do trabalho, da faculdade, da família, da igreja, e isso causa inquietação nos nossos corações, deixando com que essa verdadeira adoração falhe. É interessante porque isso acontece também comigo, né? Eu vindo para cá, conversando com a minha esposa, eu fico assim, nossa, como será o pessoal lá? Minha inquietação, né? Minha preocupação. Será que eles são amáveis? Será que eles vão sorrir para mim? Ou são cara fechada, eu vou ter que ficar muito sério, né? A preocupação, né? Será que estou indo para o caminho certo? Mas tudo isso, se eu confio plenamente que Ele é meu amparo, meu escudo, e que no momento de adoração Ele vai estar nos protegendo, vai estar me protegendo, eu não preciso ter essa preocupação. E esse Deus é maravilhoso, porque eu chego aqui, sou recebido com sorrisos, com cafezinho, com abraços, né? E é muito gostoso, isso faz com que o meu coração fique tranquilo, por exemplo. E esse é o coração que vocês também precisam estar aqui, coração tranquilo, voltados ao Senhor para adorar unicamente a Ele, sabendo e tendo esse plena fé de que Ele é o nosso amparo e nosso escudo. Aqueles que temem, né, são todos, inclusive os não israelitas. Desde o Antigo Testamento, a gente vê que o Senhor tem demonstrado temor, vê que o Senhor tem mostrado aqueles povos temor ao Senhor. Eles deixam de adorar os ídolos deles para passar a adorar exclusivamente a Deus. Vocês se lembram de Naamã, o grande oficial que foi curado e pediu um pouco de terra de Israel para que, quando voltasse à sua terra, pudesse adorar o verdadeiro Deus de Israel? Ele meio que estava dizendo assim, estou rompendo com os meus falsos ídolos, com esses falsos ídolos. Eu quero adorar exclusivamente a Yahvé. Esses são os que confiam no Senhor, adorando a esse Deus que é amparo e escudo. Mas há uma terceira razão ainda pelo qual nós somos chamados a adorar unicamente a Deus. Então a gente viu que é porque o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, a gente viu que é porque Ele é nosso amparo e nosso escudo, e esse terceiro motivo é porque somente do Senhor procedem as bênçãos sobre o seu povo. Eles estão lá dos versos de 12 a 15. Vamos ler os versos de 12 a 15? Fala assim: de nós se tem lembrado o Senhor,
Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênção mais e mais, sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede bendito do Senhor que fez o céu e a terra. Somente dele procedem todas as bênçãos para a nossa vida. Tiago, em sua carta, no capítulo 1, no verso 17, ele nos ajuda a entender isso quando ele escreve que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, que é o Senhor, de quem procede todas as bênçãos. Nós, muitas vezes, temos um problema muito sério em receber bênçãos, porque ao invés de render graças e adorar e agradecer, acabamos até, de certa forma, questionando a nossa gratidão e direcionando a nossa adoração a outros que não merecem a verdadeira gratidão. É exatamente isso que esse verso está nos mostrando. Vejamos no verso 12. De nós se tem lembrado o Senhor. A ideia é que ele não se esqueceu do seu povo nem das suas promessas. No tempo certo, ele as cumpre. Aqueles que estão cantando afirmam, ele tem cumprido a sua promessa. Lembra da fidelidade que eu falei no início do Salmo? Essa fidelidade ela acontece aqui com as suas promessas. Ela vai ser cumprida porque ele não se esquece de nós. O Senhor ainda continuando, fala que ele tem lembrado de nós e nos abençoará. Ele abençoará a casa de Israel, a casa de Arão e também aos que temem. Observe que aqueles que confiam, esses três grupos mencionados anteriormente, agora recebem essas bênçãos. Essas bênçãos devem ser entendidas de forma ampla e não de forma restrita, né? Ele abrange todos os aspectos da vida do povo de Deus. Ele é aquele que estende a sua mão de graça para abençoar o seu povo em todas as áreas da sua vida. E cada aspecto da nossa vida, ela é visitada pela graça do Senhor que nos abençoa. Mas aí surge uma pergunta. Por que Deus insiste tanto em abençoar nossas vidas? Você já parou para pensar nisso? Tipo, a gente vê tudo que o Senhor faz e a gente confia, a gente adora Ele e Ele continua nos abençoando. Aí, por que será que Ele faz isso nas nossas vidas? No Salmo 67, verso 1 e verso 2, o salmista ele dá um norte para a gente entender um pouco isso. No verso 1, o salmista pede para que o Senhor estenda sobre ele bênçãos contínuas através da promessa do abençoador. E no verso 2, ele revela o propósito das bênçãos, para que o caminho do Senhor seja conhecido na terra e sua salvação entre todas as nações. Olha que interessante. Então, quando Deus estende a sua mão para abençoar nossas vidas, o propósito é que, por meio dessas bênçãos, as pessoas enxerguem não a nós, mas a Ele, que é a fonte de todas as bênçãos. Por isso a glória não pertence a nós, mas é exclusivamente dele. As bênçãos que recebemos são uma manifestação da graça de Deus e um testemunho de sua bondade e fidelidade. Ao reconhecer isso, nossa resposta deve ser de gratidão e adoração, apontando para o Senhor como o único digno de receber toda a honra e todo o louvor. E para quem que vai ser essas bênçãos? Tanto para os pequenos quanto para os grandes. Aqui a ideia é que não há distinção. Então, a gente tem que prestar atenção, que quando Deus decide abençoar uma vida, Ele não leva em consideração o sobrenome, ou status, ou seja o que for, né? Ele não faz distinção. Ele olha quem Ele quer. Porque se ele levasse consideração aos méritos humanos, eu estaria lascado. Acho que todos nós, de alguma forma, seremos lascados, né? Não receberíamos nada, não entenderíamos nada, né? Tudo ficaria meio que meio aquém das coisas, né? E os méritos que nós temos para que isso aconteça são méritos de Cristo. É o que Cristo fez. Por isso que podemos receber toda essa bênção também, né? E assim ele decide abençoar tanto pequenos e grandes
para cumprir o seu propósito. No verso 14, o Senhor vos aumente bênção mais e mais sobre vós e vossos filhos. A bênção recai sobre a família da aliança, sobre os pais, mas também sobre os filhos. Portanto, aquele que é fiel e anda com o Senhor deve nutrir no coração a expectativa de bênção sobre a sua vida e sobre a vida dos seus descendentes. Isso é cumprimento do texto sagrado. Olha, se você abrir lá em Êxodo capítulo 20, dos versos de 4 a 6, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Por quê? Porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Bênção sendo derramada sobre os filhos e os filhos dos filhos. E o verso 15 fala assim: sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Qual é a garantia de que essas bênçãos virão? A garantia está no caráter do próprio Deus que decide abençoar. Quem é Ele? Quem é esse Deus? Ele é o Criador de todas as coisas. Fez o céu e a terra e tudo está sob o seu controle. Então a gente viu aqui até agora que devemos adorar unicamente, exclusivamente a Deus, porque Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, porque Ele é o nosso amparo e o nosso escudo, porque somente dele procedem todas as bênçãos para o seu povo. E é uma última razão pela qual Deus, e somente Ele, deve ser glorificado e adorado na vida da igreja, está nos versos de 16 a 18, que fala assim, que é porque o Senhor mesmo estabeleceu esse propósito nas nossas vidas. Nenhum outro Deus, nenhum outro ídolo é capaz de estabelecer esse propósito em nossas vidas, mas nosso Deus estabeleceu. Vamos ler novamente os versos 16 a 18. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem a região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Quando Deus criou todas as coisas, Ele colocou o homem como governador do mundo, para governar a criação. O homem recebeu algumas missões do Pai. Ele precisava trabalhar e cultivar a terra. Isso é mostrar que o trabalho é uma bênção para o homem. Além disso, ele deveria viver em família, multiplicar e encher a terra de adoradores, pois Deus desejava que a terra fosse povoada por adoradores. E junto com isso, um terceiro propósito dado à criação foi a guarda do sábado, que remetia à adoração exclusiva ao Senhor, exaltando o Criador por tudo que Ele fez em uma relação de intimidade. Então, quando Deus criou todas as coisas, deu a terra a este mundo para que o homem habitasse nele, vivesse em família e espalhasse o ensinamento do Senhor por toda parte, que é para que o Senhor fosse, em tudo isso, adorado. Desde a criação, então, Deus estabelece o propósito de sermos adoradores, sendo o Criador de todas as coisas e nenhum outro Deus ou ídolo sendo capaz disso, apenas Ele deve ser adorado porque Ele deu esse propósito. No verso 17, nos ensina que quando temos fôlego de vida, temos a oportunidade de adorar o Senhor, pois os mortos não louvam ao Senhor. A ideia aqui é que o momento em que morrermos, não teremos mais o privilégio comunitário de estarmos juntos como estamos agora, apenas na glória eterna quando ressuscitarmos. Esse privilégio, então, meus amados, é para agora, por isso deve ser priorizado em nossas vidas. Não deixe que seu coração crie desculpas para faltar ao culto. Não. Se você entende que Deus é maravilhoso e extraordinário, Ele deve ser adorado e seu lugar é aqui, com o povo de Deus, orando em comunidade. Existe uma consequência muito negativa da pandemia, né? Que foi os cultos online, né? Os cultos via YouTube, assim, né? Então, você não precisava mais ir para a igreja, você simplesmente acordava, ligava lá o seu computador, colocava no YouTube, colocava a sua igreja e assistia ao culto, né? Então, durante um ano, mais ou menos, nós não cultuamos ao Senhor, né? Nós assistimos culto, né? E essa foi uma coisa muito negativa, porque a igreja, ela entendeu que ela poderia fazer isso.
Então, se eu estou um pouquinho mal já, eu acordo um pouco indisposto, alguma coisa assim, eu já ligo o meu tablet, a minha televisão, coloco no YouTube da igreja e estou cultuando ao Senhor, né? E a comunidade, estar em comunidade louvando ao Senhor, como povo de Deus, como corpo de Cristo, isso ficou de lado, durante um ano mais ou menos, né? E realmente, se você está muito mal, isso foi uma dádiva, foi muito bom mesmo. A pessoa que está acamada, realmente não pode estar com os irmãos, assistir um culto e ver as pessoas juntas ali, para aquela pessoa é muito bom mesmo, mas isso não pode virar regra das nossas vidas. Isso tem que ser uma exceção, né? Uma exceção. Então, se você está impossibilitado, faça isso. Faça isso mesmo, de fato, de verdade. Mas se você não está, venha, faça parte do culto comunitário, junto com a igreja, junto com o corpo de Cristo. Vamos adorar juntos, porque isso é uma dádiva nossa, da vida, enquanto estamos vivos, né? Enquanto estamos vivos. E o verso 18 fala assim, né? Eu sei que esse é um momento oportuno para adorar e que o propósito da minha vida é adorar. Então, qual deve ser a minha resolução de tudo isso? Vou adorar e bendizer ao Senhor. Quando? Desde agora e para sempre. Não vou parar, eu vou continuar adorando. Então, a geração que saiu do exílio não conhecia o Deus da aliança. Ele vivia cercado de ídolos e costumes pagãos, perdendo todo o conhecimento e toda a vivência que os seus antepassados tinham com o Senhor, Deus Yahvé. Diante desse cenário, chama atenção para olhar para a gente olhar para a nossa própria geração. Será como aqueles que saíram do exílio, perdemos a essência de saber quem é o Senhor? Nosso Deus é o único que deve ser adorado, engrandecido, exaltado e glorificado. E essa verdade também ela deve ser aplicada na nossa vida. Nós como igreja, será que temos esquecido, assim como foi esquecido pelo povo de Deus, assim como o Denis mencionou na liturgia? Será que isso é um costume nosso? Não deve ser, não pode ser, não pode ser. E essa adoração, esse engrandecimento, essa exaltação, essa glorificação, ela não vejam bem o que eu vou falar, ela não é unicamente, ela é exclusiva de Deus, mas a gente consegue falar que também ela é exclusiva do Filho de Deus, de Cristo. Pois ele é mesmo o próprio Deus. No Evangelho que a gente leu, em João capítulo 17, fala sobre isso, né? Ele fala assim, né? Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus vivo e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O Filho de Deus desfrutava dessa glória na eternidade. Ele é o próprio Deus. Mas será que ele recebe de fato toda essa glória? Para isso eu cito Apocalipse, capítulo 5, dos versos de 9 a 14, que falam assim: E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, que recebeste o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. E todos os anciões, prostrando-se, eles adoravam.
Ele é exaltado e glorificado. Não pode ser de outra forma. Jesus, a misericórdia e a fidelidade de Deus estão estampadas. Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Ele tem poder para coordenar tudo de acordo com a sua vontade. Em Jesus recebemos e somos supridos em todas as nossas bênçãos. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Portanto, esse salmo se aplica à glória em Cristo. Nossas igrejas estão cheias, mas será que nossa adoração tem sido unicamente a Jesus, o nosso Salvador? Será que por meio dessas distrações e de idolatrias modernas, ainda conseguimos reconhecer o nosso Senhor? O Senhor Jesus cumpriu a missão para que por meio dele, você e eu, a gente possa viver como verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Os umamores dos japoneses não são nada. As tecnologias não são nada. Não são nada. Esses ídolos não são nada. Nós não somos nada. A glória somente a Deus, não a nós, mas ao teu nome, da glória. Por isso eu desafio a igreja, realmente, a ter essa postura de verdadeiros adoradores. Assim como o salmista nos fala, ou nos relembra que os ídolos não são nada, e que eu conheço, eu sei quem é esse verdadeiro Deus, Cristo, que deve ser adorado por todas essas coisas. Eu realmente desafio a igreja a ter isso no coração e a viver essa adoração diária. Né? Esse salmo nos mostrou quatro pontos. Devemos adorar unicamente a Deus, vivo e verdadeiro, a Jesus, porque somente Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Somente Ele é nosso amparo e nosso escudo. Somente dele procedem as bênçãos para o seu povo. E somente Ele foi capaz de colocar essa missão no nosso coração, essa vontade no nosso coração. Então, que esse desafio seja para nós, para nossas vidas daqui para frente. Amém? Queria orar com vocês. Feche seus olhos. Deus Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por este momento, Pai. Obrigado pela Tua palavra que é viva e nos desafia, Senhor Deus, a sermos melhores diante do Senhor. Obrigado, Pai, pela Sua convocação aqui, Senhor Deus, em poder, como igreja, como comunidade, Senhor Deus, como Teu povo, Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado, Pai, porque através desse salmo, Senhor Deus, o Senhor nos relembra o nosso lugar, nos relembra, Senhor Deus, o lugar que o Senhor está e nos relembra, Pai, as nossas atitudes em relação a tudo isso, Pai. Que somente a Ti, Senhor Deus, seja digno de todo o nosso louvor, nossa adoração, todo o nosso culto, toda a nossa vida, Pai. E que a partir de agora, Pai, a partir da Tua palavra, Senhor Deus, da leitura da Tua palavra, possamos viver dessa forma, para a Tua honra e glória, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.